Que momentos históricos é importante que a gente conheça para identificar influências nos nossos modos de compreender e experimentar a subjetividade, as formações subjetivas. Neste vídeo, nós veremos mais um exemplo de elementos históricos importantes para a nossa compreensão sobre a subjetividade, com este fato histórico que foi um marco para a compreensão da individualidade, para a compreensão sobre os direitos, para a compreensão do que é a liberdade, para a compreensão de como serão as vidas individuais e coletivas, para as nossas experiências subjetivas também. Este fato histórico é a Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799. As imagens eu extraí de outro canal muito interessante para conhecer mais sobre história, para rever o que vocês aprenderam, para aprender coisas novas, que é o canal Descomplica. E conta do contexto, como foi que a Revolução Francesa aconteceu. Havia na França essa divisão entre o clero, os nobres e quem trabalhava, né? Quem tinha atividades de trabalho, seja no campo, seja com artesanato, seja com comércio, sejam as diferentes formas de trabalho. O que percebi? Apesar de ser mais de 90% da população, os bens, as riquezas, o acesso aos bens se dava pelo clero e pelos nobres, enquanto cabia ao extrato de trabalhadores, principalmente o pagamento de impostos, e houve um momento de escassos recursos que passaram pela fome, por uma série de dificuldades. Então, houve a união para derrubar o regime, derrubar esse regime desigual. Como que esse regime desigual era legitimado? Por essa união entre Estado e Igreja, né? Ambos os poderes se juntavam e o rei seria, então, essa figura legitimada por essa força externa, né? O rei, como nós conversamos no nosso segundo vídeo, o rei era um rei determinado pelo nascimento, determinado pela força divina. Não havia, então, uma base da razão, uma base do conhecimento, uma base dos direitos. A base era o estabelecimento de quem tinha o poder, então, desde o nascimento, por fatores superiores, externos, por fatores divinos. A tomada da Bastilha, né, essa imagem retrata a tomada da Bastilha, foi um momento simbólico, que a Bastilha era a prisão para onde iam os presos políticos do regime. Então, ali estavam qualquer pessoa que se opusesse ao regime ia presa. Tinham presos também por outros motivos, né? Além de cometer crimes, também era uma prática prender pessoas que eram consideradas destoantes da ordem social e prender pessoas que se opusessem ao regime vigente. No momento que a Bastilha é derrubada, teve uma busca dessas pessoas por ir até lá pegar armas, né? E não havia tantos presos. É mais um caráter simbólico de ter sido o lugar onde ficaram presas pessoas que desafiavam o poder deste regime na França. A queda da Bastilha, ela aconteceu no dia 14 de julho de 1789, e 1789 é uma data-chave, porque foi também quando foram declarados os direitos do homem e do cidadão. Vocês se lembram que na aula passada nós comentamos sobre o liberalismo, sobre a compreensão de que as pessoas são iguais, de que os indivíduos são iguais e têm direitos iguais, como o direito a ser livre?
né? E também foi quando foi estabelecido o direito ao voto. Os homens cidadãos passaram todos a poder votar, como vocês podem ver, é direito do homem. Ainda não havia a luta por igualdade entre homens e mulheres, era um direito dos homens, apenas os homens eram considerados cidadãos, mas isso já era uma mudança muito revolucionária em uma época que todo o poder nas mãos do clero e da nobreza. A classe de trabalhadores podia votar, mas não era um voto por indivíduo, era um voto por Estado, né? Então, voto dos nobres, votos do clero, votos dos trabalhadores. E então passa a mudar e é estabelecido o sufrágio, em que todas as pessoas podem votar. E essa Constituição, ela é muito influente em como a gente compreende os direitos desde então, como a gente compreende uma valorização da igualdade dos direitos. Toda vez que vocês ouvirem a frase de que todas as pessoas são iguais, isso remete à Revolução Francesa. Toda vez que vocês ouvirem a defesa dos direitos individuais, isso remete à Revolução Francesa, a importância da participação política, a importância do voto, a importância dos direitos, a gente pensa nessa revolução. Então, os legados estão nesse lema da liberdade, igualdade e fraternidade. Foi com a Revolução Francesa que foi derrubado o antigo regime. Foi com a Revolução Francesa que houve a consolidação do regime burguês. As ideias iluministas, elas foram muito importantes para que a Revolução Francesa acontecesse. Então, compensa a gente também dar uma passadinha do que foi o iluminismo, né? O iluminismo é uma corrente filosófica do século XVIII que acreditava na razão e na busca por conhecimento. Se a gente for estabelecer mais um marco da nossa compreensão da subjetividade, essa busca por conhecer a subjetividade, por ter consciência das nossas experiências subjetivas, a ponto da subjetividade se tornar um objeto de estudo científico, ter essa busca por legitimar uma ciência da subjetividade, a ciência psicológica, também tem esse berço iluminista muito forte, né? Essa sede. O iluminismo trouxe uma compreensão em que a razão e o conhecimento são centrais. Então, características históricas do iluminismo, né? A ideia de luz é justamente a ideia de conhecimento, tanto que quando a gente lê revistas em quadrinhos, né? Lê histórias assim, desenho animado, quando aparece uma lâmpada, é uma ideia, né? É essa associação entre a luz e a razão, a luz e o conhecimento. Com o iluminismo veio também a proximidade com a burguesia, né? Porque a burguesia se opunha a uma ordem legitimada pelo nascimento, legitimada pela autoridade, legitimada por uma ordem divina, buscando, então, que a organização social e as questões políticas fossem pautadas pela razão, pelo conhecimento. E assim houve a oposição às monarquias absolutistas e foi um início importante da luta por direitos. Pensando, então, em filósofos iluministas, para retomar como que essa corrente filosófica tão influente foi trazida, o John Locke, ele traz como uma grande contribuição a defesa dos direitos inalienáveis, uma defesa de todas as pessoas, uma defesa de todos os indivíduos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. O Voltaire, um crítico da igreja, né? E a questão não é que as pessoas deixassem de ter religião, deixassem de ter o direito a ter religião, tanto que a gente sabe que depois da Revolução Francesa, com o fim da Idade Média, a religião, no caso a religião católica, mas muitas outras religiões,
continuam importantes para a vida de muitas, muitas, muitas pessoas. O que estava sendo criticado era o poder atribuído à igreja e essa união entre Estado e igreja. Então, com a defesa de que a razão e o conhecimento fossem o centro, vem também a defesa da laicidade, né? De que a política seja baseada em direitos iguais, seja baseada em conhecimento, seja baseado na racionalidade e não nesse poder da fusão entre nobreza e igreja. Voltaire também era defensor da liberdade de expressão. Montesquieu foi quem propôs a forma como a gente compreende e organiza a política até os dias de hoje, né? Uma grande contribuição em propor o executivo, o judiciário e o legislativo com essa questão da construção de leis. A gente percebe o quanto esse momento de direitos, de leis, de participação política é fundamental. E aí vocês podem falar, mas Marcela, o que direitos, leis, política tem a ver com a subjetividade? Tem muito a ver, porque se a nossa experiência subjetiva, aquele momento em que a gente se volta para si mesmo, cada pessoa reflete sobre si mesma para fazer escolhas, essa noção de escolhas, de decisões, vem dessa ideia de liberdade defendida na Revolução Francesa, nessa ideia de conhecimento e razão da filosofia iluminista, de que nós, humanos, podemos construir as nossas histórias, construir as nossas vidas, construir os nossos destinos. Não haverá uma determinação alheia a nós, externa a nós, superior a nós. A nossa vida será determinada pelo que escolhemos. É um direito à liberdade, é um direito à igualdade, né? O quanto tudo isso atravessa a nossa compreensão de nós. É difícil reconhecer num primeiro momento, talvez, porque é como se fosse a água que nós nadamos. Um peixe nadando na água mal percebe que a água está lá. Afinal de contas, a água está lá para que o peixe nade. A nossa experiência subjetiva, se a água é condição para que o peixe nade, a condição para a experiência subjetiva que nós temos hoje é essa valorização da liberdade, é essa valorização da igualdade de direitos, né? Aqui nós temos a enciclopédia, nós temos a Constituição, que o artigo 5º da nossa Constituição brasileira fala desses direitos e deveres individuais e coletivos, a imagem de um museu, né? O quanto os ideais iluministas, eles nos acompanham com essa valorização do conhecimento, com essa valorização da participação política, com essa valorização que, inclusive, buscando conhecer, a gente conheça também a nossa história. Claro que eu passei bem rapidamente por um momento histórico que a gente poderia ficar aulas e aulas comentando, mas a ideia é a gente perceber essa relação entre condições históricas e experiência subjetiva. A gente pode repetir a metáfora do peixe. Do mesmo jeito que a água é uma condição para que o peixe nade, e o peixe nada, e às vezes não percebe a água em seu entorno, as noções de liberdade, as noções de igualdade, de participação política e de direitos são condições para a nossa experiência subjetiva atual. Se nós nos percebemos como nós nos percebemos, é porque houve esse fértil solo histórico.